Você já quis ser rei. Todo mundo já quis. Em algum momento da infância, ou num dia particularmente ruim de trabalho, ou num momento de frustração com as regras de alguém, você pensou: se eu mandasse aqui, as coisas seriam diferentes. Ouro, poder, palácio, servos, ninguém acima de você, ninguém que pudesse te dizer não. Hoje vamos descobrir o que isso realmente significava. Spoiler: a coroa pesava mais do que você imagina, e não estou falando no sentido metafórico. Bem-vindo ao canal. Hoje fazemos uma viagem diferente. Não para as batalhas, não para as cruzadas, não para as guerras que preenchem os livros de história. Vamos entrar nos aposentos. Vamos sentar à mesa real. Vamos acordar na cama do rei. Vamos ver o que é viver numa posição onde você tem tudo. E onde esse tudo vem com um preço que a maioria das pessoas nunca pagaria voluntariamente. Porque ser rei ou rainha na Idade Média não era um privilégio disfarçado de responsabilidade. Era uma prisão dourada com guardas armados do lado de fora e conspiradores armados do lado de dentro. E vamos ver, com nomes, datas e detalhes que a história registrou, exatamente como essa prisão funcionava. Vamos começar com o objeto mais icônico: a coroa. A coroa medieval não era simbólica no sentido moderno da palavra. Ela era literalmente sagrada. O rei não recebia a coroa de um general ou de um parlamento. Recebia do bispo, numa cerimônia de unção que o separava fisicamente de toda a humanidade comum. O óleo sagrado derramado sobre a cabeça do rei durante a coroação, chamado crisma, era o mesmo óleo usado para batismos e ordenações sacerdotais. O rei se tornava, naquele momento, uma figura quase clerical, uma ponte entre o divino e o humano. Isso importava profundamente, porque dava ao rei uma autoridade que não podia ser contestada por meios puramente políticos. Para remover um rei ungido, você precisava de uma justificativa que fosse além da política. Precisava de traição, heresia ou incapacidade moral tão óbvia que o próprio céu parecesse ter retirado seu favor. Mas essa mesma sacralidade era uma armadilha. Se o rei era ungido por Deus, sua derrota em batalha, suas colheitas fracas, suas doenças e as doenças do reino eram sinais do desfavor divino. O rei era responsável pelo cosmo. Quando a chuva não vinha, era culpa do rei. Quando a praga chegava, era culpa do rei. Quando o exército perdia, era culpa do rei. Você que reclama quando seu chefe coloca pressão injusta sobre você. O rei medieval era responsável pelo clima. E a coroa em si, o objeto físico, pesava entre 1 e 3 quilogramas de ouro e pedras preciosas. Usada durante cerimônias que duravam horas. Cerimônias onde você não podia se sentar da forma errada, não podia bocejar, não podia mostrar nenhum sinal de fraqueza ou humanidade. Porque o rei não era apenas uma pessoa, era uma performance permanente. Tudo começava antes mesmo de você nascer. A pressão sobre a rainha para produzir um herdeiro era imensa e implacável. Não um herdeiro. O herdeiro. Um filho homem saudável que sobrevivesse à infância, que, como vimos em outros episódios, levava entre 30% e 50% das crianças medievais antes dos 5 anos. A rainha Catarina de Aragão, primeira esposa de Henrique VIII, engravidou pelo menos 6 vezes. Teve um filho que morreu aos 52 dias. Teve filhas que nasceram mortas ou morreram dias após o nascimento. Teve uma filha que sobreviveu, Maria. E Henrique VIII destruiu um casamento de 24 anos, rompeu com Roma, criou uma nova igreja e mudou para sempre a história da Inglaterra porque não tinha um filho homem. Isso é poder ou é uma jaula com paredes de ouro? O nascimento de um príncipe era evento de Estado. Havia testemunhas no quarto de parto, nobres, bispos, às vezes embaixadores estrangeiros, porque a identidade do bebê era uma questão política. Um príncipe substituído por um bebê de origem obscura mudaria a sucessão do reino. Então havia sempre olhos observando. Imagine nascer assim, sob testemunho. Não num momento privado entre pai e mãe, mas num evento público onde seu sexo seria anunciado para a corte como se fosse uma batalha ganha ou perdida. E se você nascesse menina quando todos esperavam menino, a decepção era palpável, não cruel.
Protocolo não permitia demonstrações óbvias, mas estava lá, no silêncio antes dos parabéns, no tom ligeiramente menos entusiástico das celebrações. Você havia falhado antes de respirar. A infância de um príncipe ou princesa era diferente de tudo que você pode imaginar. Para melhor e para pior. Para melhor, havia comida. Sempre. Boa comida, variada, preparada por cozinheiros especializados. Havia roupas. Boas roupas de lã fina e seda, não o rústico que a maioria usava. Havia aquecimento, havia espaço, havia tutores. Para pior, havia solidão profunda. E havia pressão que nenhuma criança deveria carregar. O príncipe herdeiro era separado de seus pais desde cedo. Tinha sua própria casa, seus próprios serviçais, seu próprio estabelecimento. Os pais reais não criavam seus filhos da forma que entendemos hoje. Delegavam essa função para amas de leite, preceptores, governantas. Eduardo Príncipe Negro, filho de Eduardo III da Inglaterra, tinha seu próprio estabelecimento aos 7 anos. Era tratado com protocolo quase real desde a infância, o que significava formalidade constante e pouquíssimo contato espontâneo, mesmo com os pais. Não havia brincar de joelhos no chão com o pai. Não havia abraços despreocupados. O rei era o rei mesmo em casa, e seus filhos se curvavam ante ele como qualquer súdito. A rainha Isabela I de Castela, que unificaria a Espanha e financiaria Colombo, passou parte de sua infância praticamente em cativeiro. Após a morte de seu pai, sua mãe foi declarada louca e internada. Isabela e seu irmão foram entregues ao rei Henrique IV como garantia política, vivendo uma existência precária entre a corte e o esquecimento. Ela sobreviveu por inteligência e paciência, mas a infância que viveu, cheia de incerteza política, sem estabilidade, sem a proteção de pais funcionais, seria considerada abusiva em qualquer contexto moderno. E a educação? O príncipe aprendia latim, filosofia, teologia, direito, estratégia militar, esgrima, equitação, caça, música. Era um currículo brutal e exigente que não deixava espaço para simplesmente ser uma criança. Porque você não era uma criança. Você era o futuro do reino. O corpo do rei não era seu. Essa é talvez a ideia mais estranha para nós hoje, mas era fundamental para a teoria política medieval. O rei tinha 2 corpos. O corpo natural, mortal, sujeito a doenças e fraquezas como qualquer humano, e o corpo político, eterno, que representava o reino em si. O historiador Ernst Kantorowicz escreveu um livro inteiro sobre esse conceito chamado Os 2 Corpos do Rei. É um dos trabalhos mais importantes da historiografia medieval. E o que ele mostra é que a fusão entre o físico e o político criava situações absolutamente surreais. O rei não podia estar doente publicamente. Uma doença era fraqueza. Fraqueza era vulnerabilidade política. Então reis doentes eram escondidos, suas condições minimizadas, seus médicos instruídos a serem otimistas mesmo quando a situação era grave. Carlos II da Espanha, já no século XVII, mas herdeiro de uma longa tradição medieval, era tão gravemente enfermo pela consanguinidade das gerações de casamentos Habsburgo que mal conseguia mastigar comida, era epilético e tinha dificuldade cognitiva severa. Sua corte passou anos fingindo que ele estava bem, enquanto o reino se dissolvia ao redor. Na Idade Média, Eduardo II da Inglaterra, rei de 1307 a 1327, era visto como fraco, errático, dominado por favoritos que escandalizavam a corte. Sua esposa Isabel de França e seu amante Roger Mortimer organizaram uma revolta, o capturaram e o forçaram a abdicar. Ele foi assassinado em Berkeley Castle em 1327. A versão oficial era que havia morrido de causas naturais. A tradição, possivelmente apócrifa, possivelmente real, diz que foi assassinado de uma forma calculada para não deixar marcas visíveis no corpo, porque até na morte, o corpo do rei precisava contar uma história específica, e em vida, o corpo do rei era exibido constantemente. O toque real, a crença de que o rei podia curar certas doenças pelo toque,
era praticado nos reinos da França e da Inglaterra por séculos. Reis franceses e ingleses tocavam milhares de escrofulosos, pessoas com tuberculose dos gânglios linfáticos que causava tumores no pescoço, em cerimônias regulares. O rei percorria filas de doentes, tocava cada um, murmurava uma oração. Luís IX da França tocava até 1.500 pessoas por sessão. Luís XIV ainda praticava o rito no século XVII. Funcionava? Não. Mas a expectativa de que funcionasse era tanta que a recusa de participar seria politicamente devastadora. O rei precisava ser mágico, mesmo sabendo que não era. Vamos falar sobre comida, porque a mesa real era um lugar fascinante e perigoso. A primeira coisa que você precisa entender é o escopo. Um banquete real medieval não era um jantar elaborado. Era uma produção de dias envolvendo dezenas de cozinheiros, centenas de ingredientes e uma logística que rivalaria com campanhas militares. O banquete do Faisão, dado pelo Duque Filipe da Borgonha em 1454, incluiu apresentações teatrais entre cada prato, cantores escondidos em pastéis gigantes, um elefante mecânico levado para o salão e um pregão dramático convocando os cavaleiros presentes a se juntarem a uma cruzada. Era espetáculo tanto quanto refeição. A comida era poder encenado. Os pratos servidos num banquete real podiam incluir cisnes recobertos de suas próprias penas após o cozimento, pavões reapresentados na plumagem original, porcos inteiros recheados com outros animais menores que eram recheados com animais ainda menores. Os medievalistas chamam isso de engastramento. Havia especiarias em quantidades que seriam absurdas hoje. Pimenta, gengibre, canela, cravo, noz moscada. Não para mascarar comida estragada, como o mito popular afirma, mas para demonstrar riqueza. Especiarias eram mais caras que ouro em certos períodos. Colocá-las em abundância numa mesa era mostrar poder financeiro. O rei não comia o que todo mundo comia. Comia o que ninguém mais podia pagar. Mas a abundância tinha um custo. Reis medievais frequentemente morriam jovens de doenças que hoje reconhecemos como relacionadas à dieta. Gota, obesidade, problemas cardíacos. Uma dieta de carne vermelha, gordura animal, pouco vegetal fresco e muito açúcar refinado cobrava seu tributo. Henrique VIII é o exemplo mais famoso. Na juventude, era descrito como a imagem do príncipe renascentista, alto, atlético, inteligente. Na meia-idade, tinha úlceras nas pernas que não cicatrizavam, gota debilitante e uma obesidade tão severa que precisava de guindastes para se mover. Pesava, estima-se, mais de 160 quilos nos últimos anos. Mas antes mesmo do excesso, havia o veneno. O envenenamento era uma ameaça real o suficiente para que toda a corte medieval tivesse elaborados rituais de proteção alimentar. O rei nunca comia o primeiro pedaço. Havia um oficial, o mordomo-mor ou equivalente, cuja função era provar cada prato antes do rei. O copo do rei não era simplesmente servido, era examinado, limpo com substâncias que se acreditava detectar veneno, levado ao rei em procissão formal. Havia pedras e materiais como o corno de unicórnio, que era na verdade corno de narval, que se acreditava mudar de cor ou transpirar na presença de veneno. As mesas dos reis medievais estavam repletas desses objetos. Nada disso funcionava. Mas a paranoia era justificada, porque envenenamento real acontecia. João VI de Portugal é frequentemente citado como caso documentado. Alexandre VI, o Papa Borgia, provavelmente foi vítima do mesmo veneno que ele e seus aliados usavam contra outros. Nas cortes medievais e renascentistas, o veneno não era ficção de thriller, era política. Você acha que tem problemas para dormir? O rei medieval tinha razões reais para não dormir. O quarto do rei, o chamado solar ou câmara privada, era o espaço mais protegido do castelo. E mesmo assim, para chegar lá, você passava por múltiplas camadas de guardas, câmeras intermediárias, aposentos de nobres que dormiam literalmente entre você e qualquer ameaça. O sistema de câmaras reais era uma hierarquia social sofisticada.
A câmara exterior, onde qualquer nobre com credencial podia entrar, era quase pública. A câmara privada era acessível a um círculo menor. O quarto de cama, propriamente dito, era território de pouquíssimos eleitos. Ser um dos gentis homens da Câmara do Rei, literalmente, os homens que dormiam no quarto real, era uma das posições mais cobiçadas e influentes da corte, porque quem dormia no quarto do rei tinha acesso a ele quando estava mais vulnerável, mais humano, mais fora da performance pública constante. Na corte inglesa, havia o cargo específico de Groom of the Stool, o nobre responsável por assistir o rei em suas necessidades higiênicas. Parece uma piada, mas era uma das posições mais poderosas da Inglaterra medieval e Tudor, porque o Groom of the Stool era literalmente o único humano com acesso garantido ao rei num momento de privacidade absoluta. Você podia sussurrar ao rei enquanto ele estava no vaso, e sussurros ao rei eram poder. Mas o sono em si era ameaçado por algo mais fundamental: a segurança. Reis eram assassinados. Isso não era paranoia, era fato histórico repetido. Eduardo II, como mencionamos, foi assassinado. Ricardo II morreu em circunstâncias suspeitas. Henrique VI foi assassinado na Torre de Londres. Ricardo III provavelmente mandou matar os jovens príncipes no mesmo lugar. A Inglaterra medieval teve tantos reis assassinados ou mortos em circunstâncias obscuras que é mais difícil listar os que morreram de causas naturais. Então, o rei dormia, quando dormia, com guardas do lado de fora, guardas dentro da antecâmara, e provavelmente a consciência permanente de que qualquer um dos nobres que dormiam ao seu redor poderia, em algum cálculo político, decidir que a coroa ficaria melhor em outra cabeça. A corte medieval era o lugar mais perigoso da Idade Média. Mais perigoso que o campo de batalha. Não porque houvesse mais violência física, embora houvesse, mas porque era um ambiente de competição permanente, aliança instável, informação como arma, e onde um único deslize podia custar a vida. Imagine trabalhar num ambiente onde seu chefe tem poder absoluto sobre sua vida, onde seus colegas estão constantemente tentando te superar, onde qualquer palavra que você disser pode ser usada contra você, onde as regras mudam sem aviso e onde a favor do chefe vale mais que qualquer competência. Isso era a corte medieval, multiplicado por 100. O cortesão ideal, descrito no famoso livro O Cortesão, de Baldassare Castiglione, escrito em 1528 sobre um modelo medieval, precisava ser simultaneamente guerreiro e poeta, filósofo e cavaleiro, sério e levemente irônico, íntimo do rei, mas nunca familiar demais. Castiglione descreveu isso como espresatura, uma leveza calculada, uma aparência de facilidade sobre um esforço enorme. Você precisava parecer que tudo custava nada quando tudo custava tudo. Para o rei, a corte era um problema permanente. Todo nobre ali presente tinha interesses, tinha família, tinha terras, tinha ambição. O trabalho do rei era equilibrar esses interesses de forma que ninguém ficasse poderoso o suficiente para ameaçá-lo, mas todos ficassem satisfeitos o suficiente para não conspirar. Era gestão de recursos humanos num ambiente sem HR, sem código trabalhista, sem nenhum mecanismo de resolução de conflitos além da vontade do rei e da ameaça de violência. E os favoritos? Todo rei medieval tinha favoritos. Pessoas a quem concedia afeto especial, acesso privilegiado, propriedade. E todo favorito criava um grupo de nobres ressentidos que sentiam ter sido preteridos. Pedro de Gaveston, favorito de Eduardo II, foi tão odiado pela nobreza inglesa que foi capturado por barões rebeldes e decapitado em 1312. Eduardo II chorou sua morte e continuou escolhendo favoritos. Hugo Despenser, o próximo favorito de Eduardo II, foi executado de uma forma tão brutal que os detalhes pertencem mais ao horror que à história. O problema não era os favoritos, era que o rei humano, dentro do rei político, precisava de conexão, de confiança, de alguém com quem ser simplesmente ele mesmo. E esse alguém inevitavelmente acumulava poder. E esse poder inevitavelmente criava inimigos. O casamento real não tinha nada a ver com amor.
e tudo a ver com sobrevivência. Um casamento real era um tratado, uma aliança militar, uma fusão de territórios, uma afirmação de que dois reinos estavam, por agora, em paz. O processo começava com negociações que podiam levar anos. Embaixadores carregavam retratos, frequentemente adulados, das noivas potenciais. Havia listas de dotes, de propriedades, de direitos de sucessão. Havia condições sobre qual religião os filhos seguiriam. Havia cláusulas sobre o que acontecia se um dos lados morresse sem herdeiros. Era a fusão de duas empresas. Os cônjuges eram os ativos da transação. Carlos I da Inglaterra, que seria decapitado em 1649, casou com Henriette Marie da França, sem nunca tê-la visto. Ela chegou à Inglaterra, ele a encontrou pela primeira vez, e eles precisaram construir um casamento a partir do zero enquanto governavam um reino. Há cartas desse casamento que sobreviveram. Mostram que eles realmente se amaram, profundamente, pelo que as evidências sugerem. Mas esse amor foi construído após o fato consumado, não antes. E quando não havia amor, você tolerava. Você cumpria seu dever. Você produzia herdeiros. A rainha Leonor de Aragão, esposa de João II de Castela, passou seu casamento largamente ignorada pelo marido, que preferia claramente seus favoritos masculinos. Ela era rainha, tinha protocolo, tinha cerimônia, tinha solidão. Havia também a questão da fidelidade, que era exigida da rainha de forma absoluta e do rei de forma muito mais flexível. O rei podia ter amantes, era quase esperado. As amantes reais tinham títulos, propriedades, filhos reconhecidos que às vezes herdavam condados. A rainha que tentasse ter um amante arriscava não apenas sua vida, mas a legitimidade da sucessão inteira. Se havia dúvida sobre a paternidade do príncipe herdeiro, toda a estrutura do reino vacilava. Ana Bolena foi acusada de adultério, e provavelmente as acusações eram falsas, criadas por inimigos políticos e por um Henrique VIII que queria se livrar dela para casar com Jane Seymour. Mas a acusação era suficiente. Ela foi decapitada. Ser rainha era ser um ativo valioso num momento e descartável no seguinte. Mas não vamos simplificar. Algumas rainhas exerceram poder real e substancial. E as formas como o fizeram revelam muito sobre as possibilidades e limites da posição. Eleanor da Aquitânia merece um episódio inteiro, e vai ter um. Mas aqui vamos ao essencial. Ela foi a mulher mais poderosa da Europa medieval por décadas. Foi rainha da França, depois rainha da Inglaterra. Foi regente. Participou da Segunda Cruzada. Teve 10 filhos. Liderou uma rebelião contra seu próprio segundo marido. E passou 16 anos presa, porque Henrique II a encarcerou depois da rebelião dos filhos que ela havia apoiado. 16 anos. A mulher mais inteligente e politicamente sofisticada da Europa. Presa. Foi solta quando Henrique morreu e seu filho Ricardo assumiu o trono. E imediatamente assumiu a regência, governou a Inglaterra enquanto Ricardo estava nas cruzadas, negociou seu resgate quando ele foi capturado e continuou ativa politicamente até morrer aos 82 anos. Eleanor sobreviveu porque era extraordinária e porque teve a sorte específica de ter um filho que a respeitava. Outras rainhas regentes governaram com competência reconhecida. Blanche de Castela governou a França durante a minoridade e as cruzadas de Luís IX. Margarida da Áustria governou os Países Baixos por décadas. Isabel I de Castela conquistou um reino e financiou a descoberta de um continente. Mas cada uma dessas mulheres navegou restrições que seus equivalentes masculinos não enfrentavam. Precisavam constantemente demonstrar competência num contexto que assumia sua incompetência. Precisavam de conselheiros masculinos que frequentemente tentavam controlá-las. Precisavam equilibrar a autoridade com o que a sociedade considerava feminino. O poder das rainhas era real, mas era sempre condicional de uma forma que o poder dos reis não era. O rei medieval precisava guerrear. Não era opcional. Era constitutivo da identidade real. A palavra rei vem de raízes germânicas relacionadas à liderança militar. O rei era, antes de tudo, o chefe guerreiro. O homem que liderava seus homens para a vitória
e partilhava com eles os espólios. Um rei que não guerreava era fraco, e fraqueza real era convite à rebelião. Então, o rei ia à guerra, pessoalmente, não atrás das linhas, na frente. Ricardo I da Inglaterra, o coração de leão, passou menos de 6 meses dos 10 anos de seu reinado na própria Inglaterra. Passou o resto guerreando. Na Terceira Cruzada, conquistando Chipre, tomando Acre, não tomando Jerusalém, que era o ponto todo, e sendo capturado pelo Duque Leopoldo da Áustria na volta. Ele foi um rei extraordinariamente incompetente em termos de governança. Não aprendia inglês, não governava a Inglaterra, drenava o tesouro para suas aventuras militares. Mas era um guerreiro lendário, e isso era suficiente para a memória histórica o transformar num herói. Eduardo I da Inglaterra, que conquistou o país de Gales e quase conquistou a Escócia, passou décadas em campanhas militares. Morreu aos 68 anos marchando em direção à Escócia para mais uma campanha. Aos 68 anos, marchando para guerrear. Mas guerra significava risco de morte. Reis morriam em batalha. Luís IX da França, São Luís, canonizado, morreu de disenteria durante a 8ª Cruzada em Tunis, em 1270. Seu filho morreu na mesma campanha. João da Boêmia era cego quando combateu na Batalha de Crécy, em 1346. Pediu a seus cavaleiros que o amarrassem entre 2 deles para que pudesse lutar. Morreu nessa batalha. Cego, amarrado, lutando porque um rei simplesmente tinha que lutar. As penas do elmo de João da Boêmia, 3 penas de avestruz com o mote Ich dien, eu sirvo, foram adotadas pelo príncipe negro após a batalha como tributo ao inimigo morto. Ainda hoje, são o emblema do príncipe de Gales. A guerra era brutal para todos. Mas para o rei, havia uma camada adicional de crueldade. Era sua responsabilidade pessoal. Cada homem morto em batalha havia morrido sob seu comando, por sua decisão. O peso disso, para aqueles que o sentiam, era imenso. O rei era o juiz supremo. Não no sentido burocrático moderno, no sentido literal, quase místico. A justiça medieval descia de Deus para o rei e do rei para os súditos. O rei não aplicava a lei. Ele era a lei. Sua palavra podia cassar qualquer sentença, conceder qualquer graça, executar qualquer pessoa. Isso parece poder absoluto, e em teoria era. Mas na prática, o rei que exercia esse poder de forma muito arbitrária rapidamente perdia o apoio da nobreza que precisava para governar. A Magna Carta de 1215 é frequentemente apresentada como um limite ao poder real. E foi. Mas também foi um reconhecimento de que o rei João da Inglaterra havia exercido poder de forma tão arbitrária que seus próprios barões se rebelaram. João mandava executar sem julgamento, prendia reféns, incluindo crianças, para garantir lealdade. Confiscava propriedade à vontade. Era o rei como predador sem controle. Os barões forçaram a Magna Carta, e João a assinou porque não tinha escolha. E então pediu ao Papa que a anulasse, porque tinha escolha novamente, e o Papa anulou. Essa tensão entre o poder legal ilimitado do rei e os limites práticos impostos pela necessidade de manter a lealdade dos que tornavam o poder possível foi uma das grandes narrativas políticas da Idade Média. O rei que julgava bem criava legitimidade. O rei que julgava mal criava inimigos, e inimigos suficientes criavam regicidas. Havia também a questão do perdão. O rei podia perdoar qualquer crime. E essa capacidade de perdoar era fonte de poder e de patronagem, porque quem recebesse perdão devia ao rei uma lealdade extraordinária. Eduardo III da Inglaterra criou virtualmente a lenda da Ordem da Jarreteira, uma das ordens de cavalaria mais prestigiosas da Europa, a partir de um ato de graça social. A tradição diz que a condessa de Salisbury derrubou sua jarreteira num baile. Cavaleiros riram. O rei se abaixou, apanhou a jarreteira, a amarrou em seu próprio joelho e disse em francês: "Honi soit qui mal y pense." Vergonha a quem mal pensar nisso. Era o rei como guardião da honra,
como protetor da reputação, como árbitro do que era aceitável na sociedade. Esse gesto, esse pequeno ato público de dignidade concedida a uma mulher envergonhada, era também uma demonstração magistral de poder. O rei decidia o que era vergonhoso, e se ele decidia que não era vergonhoso, não era. O rei doente era um problema político. O rei morto sem herdeiro era uma catástrofe. Então as cortes medievais investiam enormemente em medicina, ou no que passava por medicina. O médico real era um cargo altamente remunerado e extremamente perigoso, porque se o rei piorava enquanto você cuidava dele, a culpa era sua. E dependendo do temperamento do rei, a punição podia ser severa. João II de Portugal, chamado o Perfeito, tinha uma confiança razoável em seu médico. Mas João II também era conhecido por executar membros da nobreza com uma facilidade perturbadora. Então, a confiança tinha seus limites práticos. O tratamento médico que os reis recebiam era, pelos padrões modernos, frequentemente contraproducente. Sangrias para doenças que requeriam fortalecimento. Purgas para condições que requeriam descanso. Remédios à base de metais pesados que às vezes eram mais tóxicos que a doença. Havia também a astrologia. Toda a corte real medieval tinha astrólogos. Não como entretenimento, mas como conselheiros sérios cujas previsões informavam decisões de Estado. O momento de uma batalha, o momento de uma aliança, o momento do casamento. Tudo era avaliado em termos astrológicos. Um rei que ignorasse os astros estava correndo riscos desnecessários, na visão de seus conselheiros. Catarina de Médici, rainha-mãe da França no século XVI, consultava Nostradamus. Não por ignorância supersticiosa, ela era uma das figuras políticas mais sofisticadas de sua era, mas porque o enquadramento do conhecimento era diferente, e astrólogos eram os analistas de risco de sua época. E havia a questão do toque real que já mencionamos, a crença de que o rei curava pela imposição das mãos. Reis e rainhas saíam de suas camas para executar esse ritual, mesmo estando eles mesmos doentes. Porque negar o ritual era negar a sacralidade. E a sacralidade era o que os distinguia de meros nobres com exércitos. Reis eram ricos, ricos além da imaginação comum, e frequentemente quebrados. A contradição é real e documentada. O problema era que ser rei custava uma fortuna constante. Manter a corte, pagar os soldados, financiar as guerras, sustentar a pompa que era parte integral da performance do poder. Um rei pobre era um rei fraco. A magnificência não era extravagância pessoal, era política de Estado. Um rei que não conseguia dar banquetes elaborados, que não tinha joias e tapeçarias, que não podia pagar presentes aos embaixadores, era um rei que comunicava fragilidade a inimigos e aliados. Então, os reis tributavam, e tributavam, e tributavam de novo. E quando os impostos não eram suficientes, e frequentemente não eram, tomavam emprestado, de banqueiros italianos principalmente. Os Bardi e os Peruzzi de Florença emprestaram fortunas à coroa inglesa para financiar as guerras do século XIV. Eduardo III da Inglaterra deu um calote histórico nesses banqueiros. A falência dos Bardi e dos Peruzzi, em 1343-1345, foi um dos colapsos financeiros mais significativos da Europa medieval, e foi causado diretamente pela inadimplência real inglesa. O rei que não pagava suas dívidas ficava sem crédito, e sem crédito, sem guerra, e sem guerra, sem poder. João I da França foi capturado pelos ingleses na Batalha de Poitiers em 1356 e libertado mediante um resgate colossal, 3 milhões de escudos de ouro. A França inteira foi taxada para pagar, e mesmo assim, o dinheiro foi insuficiente e os pagamentos atrasaram. João voltou a cativeiro voluntariamente quando seu filho, que havia sido deixado como refém, fugiu. Voltou porque sair da palavra dada seria indigno de um rei, e morreu em Londres enquanto aguardava a negociação do resgate. Morreu em cativeiro por questão de honra, porque para um rei medieval, a honra era literalmente mais importante que a liberdade.
A maior ameaça a um rei não era o inimigo externo, era o herdeiro impaciente. Na lógica matemática da sucessão medieval, havia um problema estrutural insolúvel. O príncipe herdeiro só podia se tornar rei quando o rei morresse. E quanto mais velho e saudável fosse o rei, mais frustrado e potencialmente desesperado ficava o herdeiro. Henrique IV da Inglaterra, o primeiro rei Lancaster, passou seus últimos anos doente e paranoico, suspeitando corretamente que seu filho Henrique, o futuro Henrique V, estava rodeando-se de aliados e preparando-se para assumir o controle. Há um relato, possivelmente legendário, mas capturando algo verdadeiro, de que o jovem Henrique, pensando que o pai estava prestes a morrer, pegou a coroa e colocou na cabeça antes que o rei expirasse. O rei acordou, viu o filho com a coroa e perguntou com que direito ele a havia pegado. O filho respondeu que com o mesmo direito com que o pai havia pegado. Era uma verdade brutalmente dita num momento brutal. Henrique IV havia tomado o trono de Ricardo II por força. E agora seu filho repetia o padrão. Essa dinâmica, o rei envelhecendo, o herdeiro esperando, os conselheiros começando a cortejar o próximo poder, se repetia em toda a corte medieval com a regularidade de uma lei da natureza. E havia as guerras civis quando a sucessão era disputada. A Guerra das Duas Rosas na Inglaterra, entre as casas de Lancaster e York, durou décadas e consumiu uma geração inteira de nobres ingleses. Era, em sua essência, uma briga sobre qual linha da família real tinha mais direito ao trono. E a resposta era: nenhuma delas tinha um argumento absolutamente irrefutável. Porque a primogenitura medieval era mais complicada do que parece. Cadeias de herança que passavam por mulheres, por filhos ilegítimos legitimados, por concessões papais. O trono inglês foi reclamado por tantas pessoas com argumentos legítimos nos séculos XIV e XV que seria mais simples listar quem não tinha nenhum argumento. Reis que chegavam à velhice enfrentavam um problema peculiar. Tornavam-se obsoletos enquanto ainda estavam vivos. O rei velho e doente não conseguia mais guerrear. Não conseguia mais presidir a corte com a mesma energia. Não conseguia mais ser a performance que o papel exigia. E ao seu redor, inevitavelmente, formava-se um vácuo que era preenchido por conselheiros favoritos e pelo herdeiro que esperava. Carlos VI da França desenvolveu episódios de loucura a partir de 1392. Em seus piores momentos, não reconhecia a esposa, não lembrava que era rei. Às vezes, acreditava ser de vidro e que quebraria se tocado. A França, uma das maiores potências europeias, foi governada por décadas por um rei que não sabia que era rei. Os duques de Borgonha e Orleans disputavam o controle da regência. A Inglaterra aproveitou a fraqueza para invadir. Foi o período da Joana d'Arc. E Joana d'Arc, que merece seu próprio episódio longo, surgiu precisamente nesse momento de crise de legitimidade real. Ela não apenas libertou Orleans. Ela levou o príncipe Carlos, o herdeiro tido como fraco e ilegítimo, a Reims para ser coroado. A coroação em Reims, na catedral onde os reis da França eram ungidos há séculos, era a única coisa que transformava o príncipe no rei. Sem ela, Carlos era apenas um pretendente. Com ela, era sagrado. Joana entendeu que a batalha real não era militar, era simbólica, era sacramental. E quando os reis morriam, a morte não era um assunto privado, era um ritual de Estado. O corpo do rei era exposto publicamente por dias, às vezes semanas. Era processado pelas cidades, era enterrado com pompa que levava meses para ser planejada. E havia um problema prático que a história raramente menciona. Na Idade Média, antes dos embalsamentos sofisticados, um corpo em decomposição precisava ser gerenciado. Algumas cortes medievais usavam efígies, bonecos de cera ou madeira em tamanho real, para substituir o corpo do rei nas procissões quando o corpo não estava mais em condição de ser exibido. A efígie do rei morto presidia seu próprio funeral. O corpo político ainda presente quando o corpo natural já havia partido. Vamos visitar alguns casos específicos que mostram a experiência real do poder medieval
com uma clareza que a teoria nunca consegue. Frederico II, imperador do Sacro Império Romano Germânico, nascido em 1194. Ficou órfão de pai aos 3 anos e de mãe aos 4. Foi largado na Sicília pela tutela papal, enquanto a Alemanha era disputada por pretendentes ao trono. Sobreviveu à infância praticamente por acidente. Cresceu nas ruas de Palermo, segundo relatos, misturado à população comum. Falava árabe, latim, grego, alemão, italiano e siciliano. Tornou-se o imperador mais fascinante e controverso de seu século. Mantinha um harém ao estilo árabe. Tinha elefantes no palácio. Escreveu um tratado sobre falcoaria, que é considerado um dos primeiros trabalhos científicos da Idade Média. Debatia filosofia com sábios muçulmanos. Foi excomungado múltiplas vezes. Foi chamado pelos contemporâneos de Stupor Mundi, a maravilha do mundo, e de anticristo, às vezes pelas mesmas pessoas. Sua vida mostra que o poder real, quando concentrado em alguém com genuína capacidade intelectual e completa falta de reverência pelas convenções, podia produzir algo extraordinário e perturbador ao mesmo tempo. Outro caso, Luís XI da França, chamado a Aranha Universal. Maquiavélico décadas antes de Maquiavel. Um rei que preferia a intriga à batalha, que se vestia simplesmente, que andava sem pompa, que cultivava espiões em todas as cortes europeias. Era a antítese do rei cavaleiresco medieval. Não liderava exércitos, manipulava aliados. Não decorava sua corte com magnificência. Economizava e usava o dinheiro para comprar lealdade. Seus inimigos o desprezavam. Seus aliados o temiam. E ao final de seu reinado, a França era mais forte e mais unida do que havia sido em séculos. O poder real medieval tinha muitas formas e nem todas elas pareciam poder. Vamos falar sobre algo que raramente aparece nos livros de história: o custo psicológico de ser rei, porque havia um custo. E as fontes medievais, quando você as lê com cuidado, estão cheias dele. A solidão é o tema mais recorrente. Não a solidão de estar fisicamente só. O rei raramente estava só, mas a solidão de não poder confiar em ninguém completamente, de não ter um único relacionamento que não fosse contaminado pelo poder. Cada amizade era potencialmente estratégica. Cada conselheiro tinha agenda própria. Cada pessoa que te amava, amava também o que você podia dar. Luís IX da França, São Luís, o rei mais santificado da história medieval francesa, escreveu a seu filho uma carta de instruções sobre como ser rei. Entre os conselhos práticos de governo, há uma melancolia palpável. Ele insiste na importância da justiça, da piedade, da equidade, como alguém que sabe que o sistema estruturalmente empurra na direção oposta. Eduardo I da Inglaterra chorou na morte de sua esposa Leonor com uma demonstração de luto que era incomum para reis medievais, que eram esperados a demonstrar força, não emoção. Ergueu as cruzes de Leonor, monumentos em cada lugar onde o cortejo fúnebre parou, que existem parcialmente até hoje. Há algo de humanamente desesperado nesse gesto. Um homem que controlava exércitos, que executava inimigos sem pestanejar, que construiu um império e que chorou sua esposa de uma forma que precisou ser esculpida em pedra. Ricardo II da Inglaterra foi um caso de colapso psicológico gradual, documentado com alguma riqueza. Rei desde os 10 anos, cresceu num papel que exigia performance de poder que ele precisava aprender enquanto o executava. Shakespeare escreveu sobre ele com uma sensibilidade que captura algo real. Um homem que acreditava profundamente na sacralidade de sua posição. Não há poder na língua dos homens para destituir o ungido do Senhor. E que foi completamente destruído quando descobriu que o poder político não respeitava a sacralidade. Foi deposto por seu primo Henrique Bolingbroke em 1399. Preso e morto, provavelmente de fome, possivelmente de inanição voluntária, na torre de Pontefract. Um homem que havia sido rei da Inglaterra, morrendo de fome. Para balancear o quadro, vamos listar o que os reis medievais simplesmente não podiam fazer. Não podiam escolher com quem se casar, não livremente.
As considerações políticas eram tão pesadas que amor romântico era luxo raramente permitido. Não podiam ser vistos como fracos. Doença, dúvida, medo, tristeza, todas as emoções humanas normais precisavam ser escondidas. A performance de força era obrigatória e constante. Não podiam confiar plenamente em ninguém. Filhos que podiam sucedê-los, irmãos que podiam substituí-los, conselheiros com agendas próprias. A paranoia, para muitos reis medievais, não era patologia, era adaptação racional ao ambiente. Não podiam recusar a guerra quando a guerra era politicamente necessária. Mesmo que soubessem que uma batalha específica era uma má ideia. Mesmo que estivessem doentes, a imagem de liderança guerreira precisava ser sustentada. Não podiam ignorar a Igreja. O Papa tinha poder espiritual que podia literalmente retirar súditos da obrigação de obediência ao rei. A excomunhão real, que foi usada múltiplas vezes na Idade Média, era uma arma política devastadora. Henrique IV do Sacro Império ficou 3 dias na neve em Canossa, em janeiro de 1077, esperando que o Papa Gregório VII o recebesse e levantasse sua excomunhão. O homem mais poderoso do mundo secular, descalço na neve, suplicando ao chefe da igreja. Canossa virou expressão. Ir a Canossa significa capitular humilhantemente, e o homem que foi teve que fazer isso porque a excomunhão havia convencido a nobreza alemã de que eles não precisavam mais obedecê-lo, e não podiam escapar. Era possível abdicar. Havia precedentes. Mas a abdicação era a admissão de falha. Era a admissão de que você havia sido incapaz de sustentar o papel que Deus havia lhe dado. A maioria dos reis que abdicaram fizeram-no sob coerção, não por escolha. E quase todos foram mortos logo depois, porque um ex-rei vivo era um pretendente potencial que alguém podia usar. Então voltamos à pergunta do começo. Você ainda quer ser rei? Você quer o privilégio real, que era genuíno. Comida abundante quando outros passavam fome. Calor quando outros tremiam de frio. Poder de decidir o destino de outros. Mas junto com isso, a solidão estrutural de um papel que não permite verdadeira intimidade. O peso de ser responsável pelo cosmo. A paranoia permanente num ambiente onde a confiança era luxo letal. A performance constante sem intervalo para simplesmente existir. A impossibilidade de escolher livremente cônjuge, amigos, sucessores. A necessidade de guerrear mesmo quando não queria guerrear. A obrigação de executar mesmo quando queria perdoar. A obrigação de perdoar quando queria executar. E a morte, que para reis podia chegar de tantas direções, de envenenamento, de assassinato, de batalha, de doença, de depressão, que descansar verdadeiramente era impossível. Carlos V do Sacro Império, rei da Espanha como Carlos I, imperador da Europa, o homem mais poderoso de seu século, abdicou em 1556 aos 56 anos. Foi para um monastério. Passou seus últimos anos tocando órgão, fazendo jardinagem e tentando consertar relógios mecânicos. Um homem que havia governado metade do mundo, escolhendo o silêncio e os relógios. Há uma interpretação política desse gesto. Havia razões estratégicas para a abdicação, mas há também algo profundamente humano nele. Um homem que havia carregado o peso do mundo e que, no final, queria apenas um jardim. O poder absoluto não liberta. O poder absoluto, como toda gaiola, tem grades. Apenas as grades do rei são feitas de ouro, e o ouro, descobrirão todos que o carregaram por tempo suficiente, pesa da mesma forma que o ferro. Obrigado por ter ficado até o final. Inscreva-se no canal, a história continua. E ela nunca é o que parece quando vista de longe. Até a próxima.